Eu gostaria de recapitular só um pouquinho da semana passada para que os irmãos se situem, porque alguns podem ser que não tenham assistido a doutrina da semana passada, não é? O autor, John Flavel, ele vai fazer algumas colocações com relação ao coração, não é? De forma específica, podendo ser a ideia de consciência, o homem que tem uma consciência apurada, um homem que tem um pensamento apurado no Senhor. Mas ele aqui no livro vai tratar de forma mais geral, com relação ele vai dizer aqui, mas aqui nós traremos coração no sentido mais geral, significando a alma como um todo, ou o homem interior. Então toda vez que eu falar aqui em coração, lembre-se, o homem interior, ou a alma como um todo. O homem interior, ou a alma como um todo. Para ficar bem específico, nós vamos falar muito em coração. Amém? Então vamos lá. Por que o cristão deve guardar o coração? Ele inicia assim: vou indicar diversas razões porque cristãos devem guardar o coração. Ele diz: a atividade mais importante das suas vidas. Ele já começa a ideia de guardar o coração, ou seja, o homem interior, lembram? O homem interior, ou a alma como um todo, como uma atividade mais importante da vida de nós cristãos. Uma atividade mais importante nossa. Nós vamos ver aqui na doutrina que é uma luta diária. É um exercício. E quem negligencia esse exercício vai sentir tristeza em sua alma. Vai desagradar a Deus. E como nos dias de hoje, muitos têm negligenciado o cultivar de um coração aos pés do Senhor, um coração sincero. Primeiro ponto, ele fala aqui: guardar o coração tem tudo a ver com a glória de Deus. Os males do coração são males extremamente ofensivos ao Senhor. Os teólogos do passado corretamente afirmaram que pecados exteriores são pecados de grande vergonha, mas pecados do coração são pecados da mais profunda culpa. Quão severamente tem o grande Deus declarado sua ira do céu contra a maldade do coração. A primeira referência, eu vou ter que citar algumas referências, os irmãos puderem acompanhar aí. A primeira, que também o pastor citou a semana passada, é Provérbios 4, 23. Que é o início da doutrina. O versículo base é lá em Provérbios 4, 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, homem interior. Lembra que eu falei? Então, a alma como um todo, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aí voltando aqui, quão severamente tem o grande Deus declarado sua ira do céu contra a maldade do coração. Abram por favor em Gênesis 6,5. Gênesis 6,5, por favor. Diz assim: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então Deus olha para a humanidade e vê o interior do homem. Perceba que a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Obrigado, Diácono Rogério. Por isso Deus enviou o julgamento mais terrível que já havia sido executado desde que o tempo começou. Não vemos seus assassinatos, adultérios, blasfêmias, ainda que fossem culpados disso, como acusações específicas contra eles, mas sim a maldade dos seus corações. Deus deixa bem claro a maldade dos seus corações. O que provocou a ira de Deus em relação ao seu povo, ao ponto de entregar a sua herança peculiar nas mãos dos inimigos, foi a maldade do seu coração. Jeremias 4,14, por favor. Abra aí, por favor. Jeremias 4,14. Nós vimos essa primeira citação em Gênesis 6,5. Deus vê a maldade dos pensamentos do coração do homem. Agora, preste atenção em Jeremias 4,4. Diz assim: lava o teu coração da maldade, ó Jerusalém, para que seja salva.
Até quando permanecerão em ti os teus maus pensamentos? No contexto de Jeremias, a maldade está lá, no coração do homem. Então Deus também derrama sua ira nesse contexto. Deus atentou de forma específica para a sua maldade e vaidade. E por esta causa, os caldeus devem vir sobre eles como um leão, para fazer da terra uma desolação. Jeremias 4:7. Jeremias 4:7. Deus dizendo que vai trazer um leão. Que leão é esse? Nabucodonosor e seu exército contra Jerusalém, por causa da maldade do coração daquele povo. Amém? Diz assim, dando continuidade: pecados do coração são tão ofensivos a Deus que por sua causa ele rejeita com indignação todos os deveres que os homens realizam para ele. Essa citação é muito forte, irmãos, que eu vou citar agora. Preste atenção. Isaías 66:3. Abram aí, por favor. Muito forte. E a gente estudando e analisando o contexto de Cristo, Jesus o tempo todo, os homens vêm até Cristo e Jesus olhando para o interior do homem, para o coração dos homens, para o homem interior, para a alma como um todo. Os homens vêm até Cristo, mas Jesus olha o profundo do mais profundo, que é o coração do homem, como ele tem andado diante de Deus. É assim quando, lá em João 8, né, a mulher adúltera, eles vêm com pedras na mão, a pegam em flagrante adultério, ela quebra a lei de fato, vem com pedras nas mãos, como se eles não tivessem com pecado também dentro dos corações. Mas o próprio Deus sonda e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas o coração deles não está reto diante de Deus, a alma como um todo está contaminada, mas a ira era tão grande contra o Senhor que queriam matar aquela mulher, usar aquela mulher para atingir a quem? Jesus. Por isso que a sua resposta é enfática, é cirúrgica: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não se iludam, o mesmo Deus do passado é o de hoje e o de eterno. Ele sonda o nosso coração, sabe como você tem andado, nos mínimos detalhes. Isaías 66:3. Olhe, preste atenção, irmãos. Quem mata um boi é como o que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço de um cão. Quem oferece uma oblação, como o que oferece sangue de quê? De porco. Quem queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Porquanto eles escolheram seus próprios caminhos e tomam prazer nas suas abominações. Ou seja, os homens vêm até o Senhor, sacrificam um boi, e ele diz que é como se estivesse matando uma pessoa. Oferece um cordeiro, o Senhor diz, é como se estivesse quebrando o pescoço de um cão. Me oferecem uma oblação, mas é como se fosse sangue de porco. Me bendizem com incenso, mas é como se estivesse bendizendo a um ídolo. Ou seja, os homens vinham até o Senhor, ele vendo a maldade dos corações, e os homens oferecendo ao Senhor, e o Senhor dizendo: não recebo, porque os corações não estão na minha presença. A alma como um todo, o homem interior não está andando na minha presença. Por isso que a ira vinha, porque de fato não andavam na presença do Senhor. O que fez com que os seus sacrifícios se tornassem tão vis? As palavras seguintes nos mostram a razão. A sua alma se deleita nas suas abominações. Então Deus não recebe. A depravação dos pecados é tão grande que as Escrituras indicam que são difíceis de ser perdoados. Mais um exemplo: o coração de Simão Mago não era reto. Ele tinha pensamentos desprezíveis sobre Deus e as coisas de Deus. O apóstolo instou com ele. Atos 8:22. Abra aí, por favor. Atos 8:22. O apóstolo Pedro, quando desce a Samaria, Simão Mago, conhecido como o poder de Deus, estava ali, impressionado com suas artes mágicas. E ele vê o derramado do Senhor na vida de alguns irmãos, e o Simão Mago ali, ele com o coração cheio de inveja, quer aquilo também. Quer aquele poder, se infiltra no meio dos irmãos, é como se tivesse abraçado a fé, aparentemente, mas Deus está vendo, dizendo: você não abraçou a fé. Você está no meio dos meus, mas não está no meio dos meus com o coração sincero. Diz assim:
Atos 8, 22. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e roga ao Senhor para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu quê? Do teu coração. O homem interior de Simão não estava na presença de Deus. Logo o apóstolo, cheio do Espírito Santo, discerniu. Porque o Espírito de Deus discerne todas as coisas. Na presença de Deus, o Espírito Santo é como a luz. É luz, que dissipa todas as trevas. A hipocrisia não suporta a luz. A mentira não suporta, a falsidade não suporta. Ela é manifestada. Ele diz assim, João Flavel diz assim, nunca deve diluir a gravidade dos pecados do coração. Por eles, Deus é profundamente agredido e provocado. Por esta razão, todos os cristãos se dediquem a guardar o coração com todas as suas forças. Aí, o primeiro ponto aqui, depois da introdução: a sinceridade da fé que declaramos depende do cuidado que exercitamos em guardar os nossos corações. Vou repetir: a sinceridade da nossa fé, da fé que declaramos, depende do cuidado que exercitamos em guardar os nossos corações. Então, a nossa fé sadia depende da nossa sinceridade em guardar os nossos corações, para que a falsidade e a hipocrisia não entre. A linha é muito tênue entre o que agrada a Deus e o que não agrada. E o campo religioso é um campo muito fácil do homem se tornar um hipócrita. Por isso que é um exercício do interior, do homem interior, para que ele não caia no campo da hipocrisia. Com certeza, o homem que é descuidado com a condição do seu coração não passa de um hipócrita na fé que professa. Não importa o quanto seja conhecido por sua devoção externa. Nós temos um exemplo marcante disso na história de Jeú. Abra aí, por favor, em 2 Reis 10:3, por favor. Jeú, Deus dá uma ordem a Jeú para executar a casa de Acabe. Ele cumpre tudo aquilo que Deus manda que ele faça. Mas dentro do coração dele havia o quê? Hipocrisia. E Deus sonda. Isso pode acontecer facilmente com qualquer um de nós. Facilmente. 2 Reis, capítulo 10, verso 3. Diz assim: Ora, 2 Reis, capítulo 10, verso 30, melhor dizendo, viu? Verso 30 e 31. 2 Reis, capítulo 10, verso 30 e 31. Ora, disse o Senhor a Jeú: porquanto executaste bem, olha só, preste atenção, executaste bem o que é reto aos meus olhos, e fizeste a casa de Acabe conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Agora preste atenção no verso 31. Mas Jeú não teve o cuidado de andar de todo o seu coração aonde na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com os quais ele fez Israel pecar. Ele executa a ordem, o comando vem, ele executa, mas dentro do coração não havia sinceridade. Os motivos eram escusos, e Deus, ninguém vai enganar a Deus. Então ele é repreendido porque ele não se aparta dos caminhos de Jeroboão. E fazia também com que o povo pecasse. Mas aparentemente ninguém estava percebendo. O olhar de Deus é profundo e analítico. Nos rincões mais profundos da nossa alma, Ele está vendo quais as motivações. E eu lendo estudando a doutrina, dizendo: meu Deus, Senhor, me ajude, Pai, a ser sincero nos meus pensamentos. É uma luta, nós vamos ver aqui. O contexto nos relata sobre o grande serviço prestado por Jeú contra a casa de Acabe e de Baal, e também da grande recompensa temporal dada por Deus a ele, por este serviço, até mesmo que seus filhos, até a 4ª geração, se assentariam no trono de Israel. Contudo, nestas palavras, Jeú é repreendido por sua hipocrisia. Ainda que Deus tenha aprovado e recompensado o que ele fez, contudo, Deus aborreceu e rejeitou a pessoa que o realizou, porque era um hipócrita. Mas onde está a hipocrisia de Jeú? Está nisto: ele não teve o cuidado de andar nos caminhos do Senhor com o seu coração. Ele fez tudo de forma insincera e por motivos egoístas. Ainda que o que ele fez tenha sido em si bom, contudo ele não expurgou do coração aqueles propósitos egoístas.
revelando assim sua hipocrisia. O homem interior, ou a alma como um todo de Jeú, não andava de forma sincera na presença do Senhor. A princípio, Pedro não via razões para rejeitar Simão Mago. Entretanto, logo sua hipocrisia foi descoberta. Apesar dele ter professado piedade e se associado com os santos, ele era um estranho no que se refere à mortificação dos pecados do corpo. O teu coração não é reto para com Deus. Atos 8, 21. Repito, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz que ele é invejoso. Se afaste porque você é invejoso. Ore a Deus, talvez ele se arrependa do mal que está dentro do teu coração. Aí ele continua aqui, ó. Sim, é verdade que há uma grande diferença entre os próprios cristãos em relação à sua diligência e habilidade em guardar o coração. Alguns são mais acostumados com isso e mais bem-sucedidos do que outros. Mas aquele que não se importa, presta atenção, mas aquele que não se importa com o seu coração, que não é cuidadoso para ordená-lo de forma correta diante de Deus, não passa de um hipócrita. Seja lá quem for, do pastor ao porteiro, sem distinções. Ele vem, olha essa citação mesmo, outra. Abra aí, por favor, em Ezequiel 33, por favor. Ezequiel 33. Muito conteúdo, muito forte essa citação de Ezequiel 33, versículo 31 até o 33. Ezequiel 33, capítulo 33, verso 31 até o verso 33. Por favor. Abriram? A hora passa muito rápido. Deixa eu correr aqui. Diz assim: e eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o quê? O lucro. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Verso 33. Quando suceder isso, que era a sentença que Deus estava lançando, e há de suceder, saberão que houve no meio deles um profeta. O povo está no cativeiro. Deus levanta o profeta e diz: profeta, tu fala. Eles vêm a ti como o meu povo, te ouvem, se assentam para ouvir as tuas palavras, dizem que te amam, mas na verdade tudo é mentira, porque o coração deles está enganado, é vão, é vaidade. O homem interior não está na minha presença. Percebe que os profetas do Antigo Testamento, eles dependem totalmente do Senhor. É na dependência total. Se o Senhor não falar, o profeta se perde, porque o Todo-Poderoso Deus, ele vê lá no profundo. Quando ele manda o profeta executar a sentença, ou então dizer, vá por aqui, é por aqui. Assim é na minha e na sua vida. Se Deus disser, é por aqui, é por aqui. Não adianta querer ir por ali, porque a palavra é por aqui, então é por aqui. Perceba quando, lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, quando o profeta Samuel ainda chora por Saul, Deus diz: ei, vá a Belém, eu escolhi um rei para mim. Senhor, Saul vai saber, vai me matar. Deus, homem, vá. Ele vai, pega o chifre de azeite e entra dentro vai sacrificar, porque o sacerdote naquele contexto ali, ele passava uma vez por ano, ele passava nas regiões, vendo como é que estava a situação naquelas regiões. Ele era juiz também. Quando ele chega, os homens dizem: é de paz, vem sacrificar, se santifiquem. Então ele sacrifica. O primeiro homem que ele vê é quem? Eliabe. Ele diz: é esse sim. Ele é bonito, ele é alto, ele é formoso. Saul também era assim. A percepção do profeta é aquela. Mas Deus diz o quê? Não, Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, a aparência. Eu olho para o coração, eu olho para o interior da alma, eu olho para o homem como um todo. Tem um que está lá dentro dos matos, lá no mato, tomando conta de ovelha, nem aqui está. Esqueceram dele, foi? É ele.
Manda chamá-lo. E quando chega, o azeite é derramado sobre aquele que ninguém dava nada. Porque Deus sonda, sabe, entende, e o olhar de Deus, ninguém nessa terra entende como ele entende. Amém? Ainda dando continuidade, abre por favor em Ezequiel capítulo 3, verso 1. Ezequiel capítulo 3, verso 1, por favor. Só para a gente entender que o profeta vai e Deus está dizendo, você vai e não vão te ouvir. É povo de dura serviço. É povo obstinado, mas eu quero levantar um profeta. Eu quero que eles saibam que eu levantei um profeta, ainda que não entendam, ainda que não queiram. Por causa do quê? Coração. Ezequiel capítulo 3, verso 1. Diz assim, até o 7. Depois me disse, filho do homem, como que achares? Come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e ele me deu o rolo a comer. Disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Glória a Deus. Verso 4. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Pois tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel é um povo doméstico. Verso 6. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá ouvir, pois eles não me querem escutar a mim. Porque toda a casa de Israel é de fronte, obstinada e dura de quê? De coração. O homem interior não queria. Mas lá no primeiro versículo que a gente leu aqui, quando ele começa a falar, o povo foi ou não foi? Foi. Mas não foi para se arrepender. Não foi para se quebrantar. Foi para saber o que o profeta estava dizendo. E muitas vezes o próprio profeta corria risco de quê? De vida. Porque o interior do coração era maldoso. E Deus sabia disso. Quando ele executa juízo é porque ele sabe o que está fazendo. Assim é e assim será. Amém? Dando continuidade. O que fez com que eles perecessem por ser povo de Deus? Sua aparência externa era correta. Tinham posturas reverentes, falavam de forma ortodoxa, pareciam encontrar prazer nas ordenanças. Mas apesar de tudo isso, eles não guardaram seus corações para Deus e suas ações supostamente piedosas. Seus corações, na verdade, eram comandados por seus desejos desenfreados. Eles só ambicionavam o lucro. Se eles tivessem guardado o seu coração para Deus, tudo estaria bem. Mas porque não levaram a sério a atitude do coração, suas ações só denunciavam para Deus a essência de sua hipocrisia. Diante disso, talvez alguma alma reta possa inferir. Aí, interessante, o autor diz, diante disso, talvez alguém possa se levantar. Será que eu sou um hipócrita? Como é que eu sei se eu sou um hipócrita ou não? Aí ele vai dando a resposta aqui, ó. Ele vai dizendo, mas como saber se eu sou um hipócrita? Como você sabe se você é um hipócrita? Você se preocupa em evitar de antemão o pecado? Você se preocupa? Você se opõe a ele quando ele chega? Ou você o abraça? A Bíblia diz que Jó ele se desviava do quê? Do mal. Você corre para o mal ou se desvia do mal? Você abraça, você tem prazer quando ele chega? Você sente dor e angústia depois do pecado? Você pode até pecar, mas quando o pecado chega no teu coração, ou então quando você o executa, você sente dores? Você sente angústia? Você sente prazer e está tranquilo? Deitado em berço esplêndido, né? Você sente angústia quando o pecado chega? Então a hipocrisia não está reinando sobre você. Se você sente angústia, se você luta, se você não concorda, se você se desvia, a hipocrisia não reina no teu coração. De fato, você não está negligenciando. Você está em luta, mas não está entregue. Em parte, você demonstra preocupação contra os pecados para impedi-los. Ao se alimentar constantemente da palavra de Deus, você se alimenta da palavra de Deus?
Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. O salmista dizendo: guardei no meu coração para não pecar contra ti. Homem interior. Há um exercício no meditar da palavra. Um dos sinais é a leitura da palavra. Se nós não lemos a palavra com constância, com frequência e com sinceridade, é sinal de que a hipocrisia pode estar batendo no nosso coração. Além disso, se você empenha-se em dedicar-se seu coração a Deus, Jeremias 30, 21, abra aí por favor. Jeremias 30, 21. Jeremias 30, 21. Aleluia, louvado seja Deus. Jeremias 30, 21. Jeremias 30, 21. Amém, irmãos. Me perdoe, não é Jeremias 30, 21, é Salmo 119, 36, 37. Amém? Salmo 119, 36, 37. Salmo 119, 36, 37. Diz assim: inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. O salmista está dizendo: inclina o meu coração, o meu homem interior, para os teus testemunhos e não para a cobiça. 36 e o verso 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Então, o Salmo 119 aqui, o salmista está dizendo: inclina, Senhor, inclina o meu coração. Ele não está dizendo: Senhor, não, que meu coração fique tranquilo, não. Inclina para os teus testemunhos, ou seja, para a tua lei, para que eu medite de dia e de noite. Salmo 119 é o tempo todo: tenho prazer na tua lei, medite de dia e de noite, são mais doces que o mel. Senhor, guarda o meu caminho. Senhor, inclina os meus olhos, os meus ouvidos. Então, ele está batalhando, ele está exercitando o seu coração, o homem interior. Assim é na nossa vida, meu irmão. Salmo 119, verso 113. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Ou seja, ele está dizendo: eu odeio, Senhor, viver numa vida dúbia. Ora eu creio, ora eu não creio. Ora eu sou hipócrita, ora eu sou sincero. Não, aborreço essa dubiedade, mas amo a tua lei. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque a carne luta contra o quê? O espírito. E o espírito contra a carne, e este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Não se iludam. Se o cristão, mesmo salvo em Cristo Jesus, provou da graça de Deus, se ele é negligente com o seu coração, ele vai sentir dores na alma. Porque o pecado não brinca. Quantos estão caminhando bem, daqui a pouco estão mergulhados no pecado, sentindo dores terríveis, que podem ser evitadas no começo, se você exercitar bem seu coração, seus ouvidos, seus olhos, sua língua, seu corpo, como instrumentos da glória de Deus. Se assim você fizer, você vai ter sua alma alimentada, seu homem interior alimentado, e o que você oferecer a Deus, Deus vai receber. Ainda que os homens não entendam, não contemplem, mas Deus sonda o profundo. Ele quer o teu coração, Ele quer o seu coração. Foi o que Ele disse: o Pai busca o que? Os que o adorem em espírito e em verdade. Verdade, homem interior. Mas permitir que ele continua: mas permitir que o pecado se aloje silenciosamente em seu coração, deixar que o seu coração vagueie frequentemente e descontroladamente para longe de Deus, isso sim é um sintoma triste, na verdade muito perigoso. Então ele faz um alerta: que não sejamos negligentes com o nosso coração, mas tenhamos cuidado de como caminhar com Cristo, com o coração exercitado no Senhor, no todo de nossa alma. Mais um ponto: a beleza do nosso caminhar procede de uma mentalidade celestial em nosso interior. Ele também reconhece: um homem sem regeneração, ele não tem como guardar o coração. Por natureza ele já está mergulhado em vários caminhos. Jesus disse: eu sou o quê? O caminho. Um homem sem Jesus, ele trilha em milhares de caminhos. Quando Jesus diz: eu sou o caminho,
que o homem está no caminho porque Cristo chama, o regenera, aí sim ele tem a capacidade dada por Deus para que ele guarde o seu coração, o seu homem interior. E isso é belo, isso glorifica ao Senhor, isso exalta o nome do Senhor. Há um brilho e uma beleza na forma como os santos vivem. Os santos brilham como luzes no mundo, mas isso nasce na excelência de seus corações. Nasce de um interior transformado. É impossível que um coração indisciplinado e negligenciado possa em algum momento produzir um comportamento disciplinado. Desde que, como o nosso texto declara, as fontes da vida fluem do coração, podemos então dizer como está o coração, assim estará a vida. Como está o coração, assim estará a vida. Se o meu coração é exercitado, os outros vão ver. Naturalmente o mundo vai ver que o meu coração é exercitado. O meu falar é diferente. A minha linguagem é diferente. As minhas escolhas são outras, porque é um discernimento espiritual. É uma ação do Espírito, capacitando ao homem regenerado de se disciplinar, se policiar. Lembre-se de você antes da ação do Espírito Santo. Lembre-se. Como era? Você não sabe nem o que é Deus. Você não tem nem noção do que é. Você imagina alguma coisa. Quando de fato a infusão do Espírito pela graça, aí sim, você entende agora que pela luz da palavra, na direção do Espírito, o que é disciplinar o coração. E não tem desculpa para crente. A unção do Espírito capacita todos aqui a se disciplinarem. Todos. O Espírito Santo não vai derramar em um e não vai derramar no outro a capacidade de se disciplinar. Você sabe, dentro de um senso comum, seja em cultura qualquer que for, seja aqui na África, na Ásia, aonde você estiver, dentro da cultura que você estiver, o Espírito Santo vai lhe dar direção de como glorificar a Deus, independente da territorialidade, dentro do espaço, seja lá qual for, essa capacidade é dada por Deus ao homem. É impossível que um coração... Já li também. Por isso Pedro nos exorta a nos abstermos das paixões carnais, mantendo exemplar o nosso procedimento. 1 Pedro 2, de 1 a 11. Ele diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo conduta exemplar entre os gentios, para naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Então essa palavra exemplar aqui, ele vai dizer que no grego, ela dá referência de belo. Então o coração exercitado, exemplar, ele é belo. Há uma beleza do Espírito Santo no ser transformado, regenerado, que vai glorificar quem? A Deus. O coração regenerado, disciplinado, o fim último é quem? Glorificar a Deus. No seu proceder, na sua forma de caminhar. Isaías 55, verso 7. Diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Voltem-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Deus é generoso em perdoar. O conselho é: deixe o mau caminho, deixe os maus pensamentos, olhe para o homem interior. Você é carente, você precisa de Deus. Quem aqui não precisa? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Se o coração é ímpio, como disse Cristo, dele procederão os maus desígnios. Abra aí Mateus 15, 19. Os fariseus chegam para os discípulos de Jesus: por que os teus discípulos não comem sem antes lavar-se? Havia um ritual de purificação. Havia um ritual, e esse ritual era tão rigoroso que estava acima de tudo. Você poderia ser uma pessoa piedosa, você poderia ser uma pessoa amorosa, você poderia ser uma pessoa temente a Deus, que fizesse o bem, mas se não cumprisse aquele ritual, era perseguido pelos fariseus.
Olha a que ponto chega a alma, o coração humano sem o exercício, a disciplina do céu. Aí Jesus diz assim, ó, no versículo 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mais à frente ele depois diz: lava primeiro o interior do copo, do prato, para que tudo te seja limpo. Porque, repito, o tempo todo, o nosso Senhor Jesus Cristo olha lá dentro no interior da alma. E quando ele, na presença do Senhor, nada é escondido, nada, meu irmão. Não adianta esconder nada do Senhor, nada. A oração tem que ser sincera. O nosso caminhar tem que ser sincero. Se pecou, se ajoelhe e peça perdão. Clame aos céus. Ele é generoso em perdoar. Mas a hipocrisia, ele não se agrada. Observe a ordem: primeiro os pensamentos devassos ou vingativos, então práticas impuras e homicidas. Se o coração for santo, então, como disse Davi, Salmo 45, verso 1, Davi diz: o meu coração transborda de boas palavras, dirijo os meus versos ao rei, a minha língua é igual pena de um hábil escriba. Está dizendo, o meu coração transborda de boas palavras. Não é à toa que Deus usa Davi em mais de um terço, né, dos salmos, composições belas, porque o coração se inclinava para o Senhor, exercitado. O coração exercitado da nossa boca vai fluir o bem. Um coração exercitado da sua boca só vai sair bênção, meu irmão. Não sai maldição, porque é instrumento de Deus. Coloque a atitude correta no seu coração e sua vida logo vai revelar sua realidade na prática. Não é muito difícil discernir pela forma como o cristão vive, como estão as atitudes do seu coração. Basta conviver com um cristão com o coração com as atitudes certas para ver como seu comportamento e exercícios espirituais se revelam. Como é especial cultivar um relacionamento com pessoas assim. O autor dá essa dica. Se aproxime de pessoas que têm o coração exercitado. Elas vão te influenciar também. E você, com o coração exercitado, vai influenciá-la também. É um influenciando o outro, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pessoas com o coração exercitado, quando se aproximam de pessoas irregeneradas, as próprias pessoas irregeneradas se constrangem. Porque vem ali a glória de Deus. Vem que ali há diferença. Ali há coração disciplinado, ali a alma temente a Deus. Repito, muitas vezes calado nós estamos evangelizando, com o nosso proceder. O mundo naturalmente traça um fluxo. Se você não traçar esse fluxo, o mundo vai observar. Por que não está traçando? Às vezes calado a resposta vem. No dia a dia vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Amém? Como é especial cultivar relacionamentos com pessoas assim. Faz bem ao nosso coração estar com aqueles que estão bem no coração. Salmo 37, 30, 31. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, não resvalarão os seus passos. A boca do justo profere sabedoria. A lei do seu Deus está em seu coração. Se está no seu coração, o coração exercitado, a alma interior, de fato, vivendo sinceridade, é bom se aproximar, é muito bom. Por outro lado, o que pode explicar o fato de que as palavras de tantos cristãos se tornem tão vãs e inúteis, que a sua comunhão com Deus e com seus irmãos se torne um galho seco? Forte isso, né? A única razão para isso é simples: seus corações estão sendo negligenciados. Às vezes começa uma carreira proposta por Deus também. A rotina. Nós vivemos num contexto de tanta efemeridade. Corre, trabalha, estuda, chega em casa, é uma rotina tão grande. Meu irmão, nós temos que ter nosso devocional. Nós temos que ter contato com o céu, meu irmão. Nós temos que chamar a nossa família para a intimidade. Nós temos que chamar os nossos filhos. Naturalmente, os filhos não querem a palavra. Naturalmente. O mundo é muito atrativo. Ainda com resquício da lição, pastor Moisés, dada aqui no refeitório, o senhor deu a lição ali, cosmovisão cristã. Como é importante, dentro dos nossos lares, o cuidado, o zelo. Muitas vezes a manifestação do Senhor, em sua falta dentro de casa,
Muitas vezes, pasmem, existem pessoas que querem demonstrar no exterior, fora das suas casas, mas dentro de casa, como está? Começa em casa, meu irmão. Você já imaginou? Se dentro da minha própria casa, eu sou o contrário do que eu falo. Aí eu chego ao exterior, fora, dentro daquelas quatro paredes, no trabalho, na igreja, querendo ser uma coisa, e Deus vendo, sondando e dizendo, não, não é. Coração não está disciplinado. Coração está negligenciado. E isso é um perigo, meu irmão. Quando o homem entra nesse ciclo aí, é triste. Isso é muito triste. Então, vamos procurar ser diligentes com o nosso coração. Exercitando o nosso coração com todo o cuidado possível. Esse é um mal que precisa ser profundamente lamentado, diz o autor John. Quando isso acontece, toda aquela beleza e brilho que deveria atrair outros através do comportamento dos santos, em grande medida se perdem, num prejuízo indescritível para a fé. O testemunho íntegro dos cristãos, com corações transformados, pode não levar outros ao caminho da fé, mas, pelo menos, deixará em suas consciências um testemunho inquietante de que há pessoas realmente diferentes em suas palavras e ações. Corações disciplinados entram na consciência dos outros. Rapaz, ali é diferente. Rapaz, ali é diferente. Às vezes não vão nem dizer a você, mas vão ver que há diferença. Porque o coração disciplinado é assim. É belo. Belo. Houve um tempo em que os cristãos viviam de uma forma tão impressionante que o mundo os contemplava com admiração. A sua vida e suas palavras eram radicalmente diferentes dos outros. Por onde andavam, sua linguagem os denunciava como seguidores do Galileu. Roupa, entendimento, palavra, música, louvor, devocional, tudo, negócios, relação matrimonial, criação de filho, tudo em todas as áreas. É uma cosmovisão cristã geral, de um coração exercitado. Ele observa em todas as áreas onde eu estou falhando. E o Espírito vai falar com ele porque é comunhão. O Pai e o Filho se manifestam a ele, porque a sinceridade é muito linda, meu irmão. Senhor, eu estou errando, eu estou falhando, Deus vai mostrar, meu irmão. Se há sinceridade, Ele mostra. Mas se há hipocrisia, é triste, é muito triste, que vigiemos o tempo todo. Por onde andavam, sua linguagem os denunciava como seguidores do Galileu. Mas agora, desde que as especulações vazias e controversas, infrutíferas, ganham tanto espaço e a vida espiritual prática, o trabalho do coração, estão sendo tão negligenciados pelos que se chamam cristãos, a situação está totalmente mudada. Lembrando que aqui é um autor do século XVII, né? Puritano. Eles zelavam pela obra, pela família, tinham tempo de devoção, tinham tempo com Deus, tempo a sós com Deus, buscavam a face de Deus. E a gente não deve ser saudosista e dizer isso é coisa do passado, não é coisa de hoje. É coisa de hoje, porque o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo, ele não mudou. Não existe contexto que não possa ser transformado por aqueles que têm coração exercitado no Senhor. Não existe. Eu tenho pouca esperança em ver esse mal removido e o crédito da fé recuperado, até que cristãos voltem ao primeiro amor. O remédio que foi para a igreja de Éfeso, ele dá aqui: voltem ao primeiro amor. E primeiro amor, a gente às vezes faz uma leitura errada desse versículo. Voltar ao primeiro amor é o primeiro amor com Deus, primeiramente. É o primeiro amor, primeiramente com Deus. É se quebrantar diante dEle, que é o dono de toda a graça, de todo o poder, de toda a unção. Senhor, primeiro eu quero me quebrantar em Ti. Esse quebrantar-se no Senhor sincero se espalha para o outro, para o próximo, para a sociedade. Onde você chega, onde você vai, o bom perfume é exalado, porque o coração é exercitado de forma sincera. Voltem ao primeiro amor, até que voltem a se dedicar à mudança de sua vida interior, até que cuide do seu coração. Somente quando a fonte for purificada, as correntes vão fluir cristalinas e doces. Quando de fato o coração exercitado na presença do Senhor
é feito sem hipocrisia. Ele diz que só assim ele crê, né? A volta do primeiro amor, vamos de novo influenciar, como os homens do passado. Amém? Estou já terminando, a hora passa rápido. O consolo das nossas almas depende grandemente da forma como guardamos nossos corações. Mais um ponto. O consolo das nossas almas depende grandemente da forma como guardamos os nossos corações. Isso é muito importante. Porque a nossa alma, ela precisa ser alimentada, consolada. Se eu sou negligente com o meu homem interior, minha alma também vai ficar carente de quê? De consolo. Isso é um problema sério, meu irmão. Quantos crentes depressivos, angustiados, com o coração negligenciado, sem exercício. Aquele que é negligente em cuidar do seu coração, dificilmente experimentará. Olha só, aquele que é negligente em cuidar do seu coração, dificilmente experimentará a segurança e o consolo que procedem dele. Aí ele fala de uma doutrina aqui, a doutrina antinomiana, que é uma doutrina que vai falar que nós somos salvos pela graça e não precisa guardar mais lei nenhuma. É lógico que a lei de Moisés nós não precisamos, mas existe uma lei moral. Nós temos que ter uma conduta na nossa sociedade. Não vivemos num contexto sem regras. Então, essa doutrina antinomiana, ele vai fazer uma crítica dizendo assim, que essa doutrina ensina que não é necessário buscar evidências e sinais da sua condição diante de Deus. Os defensores dessa doutrina dizem que o Espírito dá testemunho de que você foi adotado de forma instantânea e por isso não é preciso buscar esses sinais. Assim você não precisa se preocupar com o estado do seu coração. A ele discorda totalmente. Infelizmente, quem crê dessa forma não experimenta o verdadeiro conforto que vem de Deus. Considerando tanto a palavra de Deus quanto a experiência refutam essa ideia. Você pode esperar seu conforto com base em condições mais fáceis. Mas, se eu não estiver equivocado, diz o autor, não existe outro meio para desfrutar desse conforto, senão através de toda a diligência e de um rigoroso autoexame. Não precisa dizer não, meu irmão. Nós provamos isso todo dia. Quando nós lemos mais a palavra de Deus? Quando nós oramos mais? Quando nós nos dedicamos mais a fazer aquilo que agrada a Deus? Nós sentimos alegria ou não? É lógico, naturalmente o Espírito se alegra dentro de nós. Ele se alegra. Quando eu sou negligente, naturalmente também há uma tristeza. E o Espírito Santo deixa claro que quando essa tristeza se abate é porque eu estou sendo o quê? Negligente com o meu coração. Deus é Deus. Há uma luta constante. Por isso que tem que haver um exercício, um labutar do coração, em se dedicar às coisas do céu. 2 Pedro 10:11 diz assim. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 e verso 11. Portanto, irmãos, estou terminando, vou terminar agora, viu, irmãos? Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. O conselho do apóstolo é: procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação. 2 Coríntios 13:5. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós o quê? Mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que estáis reprovados. Então o conselho é o quê? Examinai-vos a vós mesmos. Então é um autoexame. Como eu tenho andado diante de ti, Senhor? Quem sou eu nas tuas mãos? Eu tenho frutificado? Eu tenho exalado bom perfume? Eu tenho sido referência? Eu estou influenciando ou estou sendo influenciado por essa geração perversa? Esse é o autoexame que devemos fazer o tempo todo. Vou encerrar agora. Um importante escritor, no seu tratado sobre pecado,
nos diz que ele conheceu um cristão que, no início de sua fé, ansiava tão intensamente pela segurança infalível do amor de Deus, que por muito tempo ele guardou ansiosamente por uma voz vinda do céu. Às vezes, caminhando sozinho nos campos, desejou ansiosamente por alguma voz miraculosa das árvores e pedras que estavam ali. Depois de muito tempo de busca, isto lhe foi negado. Mas a seu tempo, essa segurança foi alcançada através de um simples exame da palavra e do seu próprio coração. Ele começou a meditar na palavra e começou a entender que o seu coração precisava ser exercitado constantemente. Ao fazer isso, ele entendeu que de fato estava inabalável com o Senhor. Não veio mais dúvida no coração daquele irmão. Ele fez uma análise de si mesmo e disse: Senhor, de fato a tua graça é sobre mim. De fato a tua graça me alcançou, Senhor. Em outro exemplo parecido, outra pessoa erudita fala de alguém que foi levado pela tentação até o limiar do desespero. Finalmente, ele dá testemunho de como alcançou uma doce e firme segurança. Não importa, não por alguma revelação extraordinária, mas por sujeitar seu entendimento às Escrituras. E sondado através delas o meu coração, o Espírito de fato nos dá segurança ao dar testemunho da nossa adoção, e ele o faz de forma graciosa. Quando de fato o homem se dispõe a ler a palavra, buscar o Senhor, a alegria do Espírito volta novamente. Deus está pronto para perdoar. Falta 5 minutos, ainda tem os avisos, eu vou encerrar. Tinha algumas coisas para falar, mas fica para a próxima. Mas eu não poderia deixar encerrar sem ler mais um versículo, só mais um. Amém? Mais um versículo. Isaías 57:15 para encerrar. Isaías 57:15. Muito importante o exercício do nosso coração. Muito importante. Para a nossa fé, para que a beleza de Deus em nós reflita sobre esse mundo tenebroso. Para que nós ganhemos segurança, alegria plena no Senhor. O pecado nos entristece, o pecado tirou ousadia. O pecado fragiliza a nossa alma. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime e o excelso. 3 adjetivos: alto, sublime e o excelso. Que habita onde? Na eternidade. E cujo nome é santo. Ele é alto, ele é sublime, ele é excelso, habita na eternidade e é santo. Num alto e santo lugar habito. Mais uma vez ele repete: num alto e santo lugar habito. A segunda parte agora. E também com o quê? Contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o quê? O coração dos contritos. E o que é contrito? Alguém que anseia por perdão, alguém que quer o perdão de Deus, alguém que deseja o perdão de Deus. Esse é o contrito. Ao coração quebrantado e contrito, Deus o quê? Ele despreza o quê? Ele não despreza. Ele é alto, ele é sublime, ele é excelso, habita na eternidade, seu nome é santo, mas habita também. Muito lindo isso aqui. E o contexto dessa escrita aqui de Isaías 57, o povo está em pecado, Deus dá a sentença, mas também dá o remédio, diz: se arrependam. Eu estou olhando para o coração de vocês, não adianta lutar contra mim. Eu sondo, se quebrantar, eu estou aqui para perdoar. O remédio foi esse e é esse. Para você que está em casa, talvez está vivendo uma vida desmantelada, talvez está vivendo uma vida embaraçada, talvez está sem força, talvez está com relação, machucando seu cônjuge, talvez envergonhando seus filhos, talvez vivendo uma vida de derrota, mas Deus, o Todo-Poderoso, só quer que você se ajoelhe, aí em casa mesmo, aqui onde for, um coração contrito, dizendo: Senhor, eu quero me arrepender de fato. Se assim o homem fizer, meu irmão, Deus é fiel para chegar e habitar e dizer: eu estou contigo. Ele não lança fora, nunca lançou e nem vai lançar. Amém? Que o nosso coração seja exercitado diariamente, que o nosso homem interior seja trabalhado diariamente. Fujamos da hipocrisia, que a beleza do Espírito Santo brilhe em você, brilhe na sua casa, brilhe na sua família, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, porque para isso
você foi criado para glorificar o nome do Senhor. Amém? Chamar pastor Moisés. Aqui, pastor Moisés. Pastor